Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexões para Crescer do Hub. E hoje temos aqui a presença da Graziele Piva, fundadora e CEO da Unique RH, consultoria especializada em cultura organizacional, liderança e desenvolvimento humano. Ela é especialista em relações humanas com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento organizacional, gestão de talentos, planejamento estratégico e mentoria executiva. Ela é psicanalista, tem especialização em cultura pela FGV, neurociências pela PUC, mestrado em ADM pela FIA e 2 especializações em saúde mental em Harvard. Temos também a presença da Grace Luca. Ela é gestora de projetos da Unique RH, é pós-graduada em gestão de pessoas, com ênfase em coaching e especialista em inteligência emocional, com mais de 15 anos de experiência na área de RH. É contadora de formação pela FAPA, no Rio Grande do Sul, mas seguiu a carreira na área de recursos humanos, onde se tornou especialista em ações de recrutamento e seleção através de hunting ativo e análise de perfil comportamental. Na Unique RH, ela atua com foco em um atendimento humanizado, buscando compreender as reais necessidades de clientes internos e externos. Meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui. Queremos saber um pouquinho mais aí do negócio de vocês, né? E como o recrutamento, né? Como o recursos humanos pode estar ajudando as empresas, tá? Então me contem um pouquinho, quais foram as transformações mais significativas no setor de recursos humanos nos últimos 5 anos? Ingrid, boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado por essa parceria aí, que já passa quase uma década. Eu acredito que a maior transformação do RH nos últimos anos é que ele deixou de ser um departamento estritamente operacional e passou a ser mais estratégico. Ele começou a sentar mais com as lideranças, começou a trazer temas que são diferentes, como o Employer Brand, experiência do colaborador, o People Analytics, começou a ter mais decisões baseadas em dados e fatos do que algo tão intrínseco. E também agora, né, muito recente, passou a ser guardião da saúde mental, que é um tema que está em bastante ascensão. É guardião também da escuta dos colaboradores e da cultura de todas as empresas. Muito bom. E como a pandemia acelerou a adoção de práticas de trabalho remoto e híbrido, quais foram os impactos permanentes que isso gerou na gestão de pessoas? Eu vou falar que a Grace fica à vontade se quiser complementar, né? Mas a pandemia nos forçou a entender muito a questão da confiança. A gente perdeu muito a questão da presença, né, da visibilidade, a gente conseguia ver o que as pessoas estavam fazendo, hoje a gente confia no que as pessoas estão fazendo. Então, aquela coisa de comando e controle, ela tem se dissolvido ao longo do tempo. O grande desafio agora é treinar gestores para que eles também gerem esse pertencimento tanto neles quanto aqueles que ficam à distância. Em complemento o que a Grazi disse, obrigada, Ingrid, pelo convite. Acho que a pandemia ela trouxe a questão de imposição, né, do trabalho remoto, não era uma opção que as empresas tinham. E as coisas foram acontecendo de forma muito rápida, né, atropelando muitos processos. Muitas empresas não tiveram a oportunidade de se preparar para o trabalho remoto. E hoje a gente vê que o trabalho remoto funciona assim, né? E os profissionais eles são cada vez mais adeptos a essa metodologia de trabalhar no conforto de casa. Algumas empresas estão retomando de forma gradual já para um formato híbrido, mas os profissionais eles continuam tendo essa preferência pelo remoto, né? E é uma tendência que a gente vê que está crescendo e que cada vez mais as pessoas têm essa necessidade e sentem a vontade de desenvolver o trabalho dessa forma. Não, legal. E algumas áreas a gente percebe que isso virou assim básico, né? Só tem o remoto, né? Não, bem legal. E vocês perceberam alguma mudança no papel estratégico do RH dentro das organizações? Como é que isso refletiu nas estruturas ou nas prioridades das equipes? Hoje a gente vê o RH muito mais sentando à mesa das decisões.
Então, todos os indicadores, de alguma forma, hoje têm participação do RH, porque se a gente pensar de uma forma macro, qualquer empresa de qualquer tamanho depende de pessoas e de processos. Se a gente erra nas pessoas, não tem os processos, e se a gente erra nos processos, as pessoas são diretamente impactadas. Então, sim, o RH ele tem ganhado força, ficando muito analítico e de alguma forma sem perder também a humanização. Bem legal. E para vocês, assim, na visão de vocês como, né, empresa, enfim, gestoras, quais são os principais gargalos que vocês estão enfrentando aí na área de RH atualmente, principalmente pelas PMEs? Acho que a gente vê muitas pequenas e médias empresas ainda operando, né, sem indicadores de clima, sem entender exatamente o que está acontecendo dentro da organização com os seus colaboradores. Né? Eles não têm uma escuta estruturada, um plano bem definido para reter os talentos dentro da empresa. E isso acaba trazendo, né, um turnover bem elevado, principalmente em empresas de pequeno e médio porte, por não ter essa estruturação, por não entender ou não ter tido a oportunidade ainda de utilizar o RH de uma forma estratégica para reter esses talentos dentro da empresa. Só complementando um pouquinho que muitas das empresas que são pequenas e médias, elas às vezes têm vontade, mas não têm orçamento, né? Então, acho que a grande dica é sempre comece pelo básico, mas comece, porque uma empresa sem uma área de pessoas, ela tende a ter uma desgovernança e isso a longo prazo se torna muito perigoso. Muito bom. E como que os profissionais de RH estão lidando com os desafios de engajamento e retenção de talentos em um cenário de alta competitividade, novas gerações no mercado que estão chegando? No meu ponto de vista, o RH tem sido cada vez mais desafiado a pensar de forma personalizada, aquela resposta pronta que o benefício é igual para todo mundo, que a avaliação é igual para todas as empresas, ela caiu por terra já, ela já vinha caindo por terra há um tempo, e a gente teve uma aceleração tanto pela pandemia quanto pela inteligência artificial, aí que é um tópico que a gente vai abordar um pouco mais para frente, mas o RH precisa todo dia se reinventar. Legal. E o alinhamento entre diversidade, inclusão e performance ainda é um ponto de tensão no setor? Sim, com certeza ainda, infelizmente, é um ponto de tensão, porque as pessoas veem isso como causa, não como estratégia. E ter um ambiente diverso é uma estratégia muito inteligente. Eu acho que quanto mais a gente vai observando assim um preparo, né, uma organização interna no que diz respeito a preparar as lideranças, principalmente para lidar com essas diversidades, para lidar com diferentes perfis, né? Cada equipe tem aí uma série de perfis e quanto mais preparada a liderança ela estiver para lidar com essas diferenças, mais a equipe se torna unida, mais a equipe se torna coesa e mais a gente tem mais engajamento dentro da equipe, né, dentro de toda a organização como um todo. Bacana. E quais as tendências vocês estão percebendo aí que vão emergir, que vocês acreditam que vão mudar o futuro do RH nos próximos 5 anos? Eu acho que uma que não dá para fugir é a questão da digitalização do RH, até pela questão da IA, e parar de ter a separação entre vida pessoal e trabalho. Todo ser humano é um ser integral. Ele sim tem que ter maturidade para separar os problemas, mas a gente não pode esquecer que quando ele está com problema, ele está com problema. Então a performance muda, mesmo ele tendo um grau de maturidade exacerbado. A gente observa, né, essa parte da digitalização como bem emergente em todos os processos dentro do RH, né? Desde o simples ponto eletrônico, que antes a pessoa tinha que ir lá, né, com seu cartão ponto, registrar, tinha aquele ponto bem antigo, voltando, né, aquele ponto que fazia o furinho no papel, no cartãozinho, e hoje não, hoje ele tem essa disponibilidade, ele tem a facilidade de ter o seu ponto integrado dentro do celular, na sua mão, para saber se ele está devendo horas para a empresa, para saber se ele está com
horas sobrando, como que está a situação dele. Ele tem acesso em tempo real ali, muitas vezes, a toda a documentação dele, dependendo da tecnologia que a empresa usa, né? E cada vez mais vem crescendo, vem muito crescente esse mercado para atender o RH, né, que antes não era comum. O RH sempre, a parte mais burocrática, sempre teve muito papel envolvido, sempre teve uma burocracia muito grande para tudo, e a gente vem percebendo, né, gradativamente, mas com uma velocidade bem acentuada, que esse papel do RH está mudando, né, ele está deixando de ser só um assina o papel aqui para mim, vamos arquivar a sua documentação, para ensinar o colaborador também a entender essa jornada digital e facilitar toda a demanda dele dentro da empresa, né? Toda a demanda dele junto com colegas, porque existem hoje muitos programas que tem uma intranet, onde todo mundo conversa, existe uma socialização dentro do próprio programa que a empresa utiliza, né? Então isso vem crescendo muito, e eu acho que é uma das principais questões que a gente visualiza todos os dias, né? Um pouquinho de mudança dentro tanto da cultura do próprio colaborador, mas também da cultura da empresa. E vocês veem uma crescente valorização da saúde mental e bem-estar dos colaboradores como pilar estratégico? Como isso tende a evoluir? Então, acho que até complementando o que a Grazi falou agora há pouco, não tem como separar, né, se o colaborador está doente fora da empresa, se ele está doente dentro da empresa, porque ele é um ser, né? Então, a saúde mental, principalmente com essas questões de NR1 agora, vieram justamente para trazer toda essa questão à tona e deixar claro, né, que se o colaborador ele não estiver bem fora da empresa, ele também não vai estar bem dentro da empresa. E quanto mais a gente percebe as organizações hoje se preocupando com isso, se preocupando com ações, existem empresas que têm ações próprias para isso, né, para tratar, para cuidar da saúde mental do seu colaborador, que vai muito além do eu só não quero que meu colaborador se afaste. Não, ela realmente está preocupada com essa questão, porque ela entende que se ele não estiver bem, ele não vai produzir como se ele estivesse bem, né? E aí, só complementando, a gente vê estatísticas bem atualizadas agora de 2025, com recorde de afastamento, tanto dentro da Previdência, né, o INSS, como pessoas adoecendo que não são encaminhadas pelo INSS, mas que utilizam muito mais programas de saúde mental. Então, antes o que era um benefício passou a ser um assunto de urgência. Eu acredito que, infelizmente, a gente ignorou o assunto por muito tempo e a gente acaba tendo que lidar com uma massa crítica que ficou adoecida por muito tempo de uma forma velada. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso também, né, meninas? Assim, o índice de burnout, né? A gente ouve falar em várias áreas, né? Uma coisa assim surreal como cresceu, né? A gente não via falar tanto, né? Agora realmente as empresas têm que começar a tomar uma posição, né? E me digam uma coisa, existem algumas práticas tradicionais de RH que vocês acreditam que vão desaparecer ou se tornar obsoletas? Bom, eu acredito que tem algumas que já não são tão utilizadas, como, por exemplo, você ter uma avaliação de desempenho anual. Falar anualmente com um colaborador, como a gente vê um cenário totalmente acelerado, bombardeado de informações, fica uma coisa que não faz mais sentido. Como que você vai dar a direção ou consertar a direção em uma vez em um ano, né? Então, a gente já vê empresas tendo mais agenda para ter tempo disponível para conversas. E eu acredito que toda forma de benefício engessado também já caiu em desuso no mercado, olhando aí a crescente dos cartões de benefícios flex e tudo mais que vem surgindo. Legal, né? Quer complementar, Grace? Acho que trazendo um pouquinho mais para o lado burocrático que o RH tem dentro de algumas empresas também, acho que justamente essa questão do digital vai deixar muita coisa obsoleta, né, do que se fazia anteriormente, né? A própria avaliação de desempenho que antes era feito com uma montanha de papéis, uma montanha de formulários, hoje a gente já consegue trazer isso
de uma forma muito inteligente, né, e trazendo muita velocidade dentro do processo, trazendo muitas análises importantes que antes levava um tempo bem considerável para realizar, e hoje a gente consegue ter essa facilidade, esse desenvolvimento sem ter esse trâmite tão intenso, né, de papel para cá, papel para lá. É isso mesmo. Bom, e agora sim, falando de IA, né, que é o assunto do momento, de forma prática, como a inteligência artificial tem sido usada nas rotinas de RH, desde o recrutamento até a avaliação de desempenho? Então, esse tema dentro do recrutamento ele é muito polêmico, principalmente quando a gente avalia, quando a gente pensa no lado do candidato, né? O candidato ele tem aquela ideia de que se ele está se candidatando e é uma IA que está fazendo a triagem do currículo dele, ele vai ser descartado, né? Então, assim, existem sim parâmetros, né, para a IA reconhecer o que está recebendo, para a IA reconhecer aquele currículo que chega. E um currículo mal estruturado, ele não desabilita o candidato só para um processo que acontece de forma digital. Ele também desabilita para aquele candidato para o processo que acontece de forma completamente orgânica, né? Então, assim, é muito frágil a gente dizer que a IA vai trazer prejuízo dentro do processo. Ela traz muita velocidade dentro do processo, né? E aos poucos as pessoas elas estão percebendo e elas estão entendendo isso, né? Então, assim, antes a gente precisava de muito tempo para fazer a avaliação do material dos candidatos, né? Hoje a gente consegue parametrizar sistemas, a gente consegue ter as informações de uma forma completamente analítica, muito rápida. Claro, tem que ter o olhar humano, sim, sempre vai ter que ter o olhar humano dentro de um processo de recrutamento e seleção, mas a IA ela veio para ajudar muito nesse sentido, nesse contexto de agilizar processos para a gente, né? Porque não precisa ter uma pessoa parada ali 100% só para avaliar todos os currículos que chegam, né? Eles podem sim ser avaliados pela inteligência artificial e sim vai ter a análise, né, do ser humano ali que vai avaliar o processo como um todo, e não só no recrutamento e seleção, né? A gente tem percebido o uso da IA em várias demandas dentro do RH, né, com a criação de agentes, enfim, que auxiliam muito o trabalho que a gente antes desenvolvia de forma bem manual, bem operacional, às vezes com 3, 4 pessoas desenvolvendo um único processo. A gente consegue hoje treinar esses agentes para que eles consigam realizar esses mesmos processos que várias pessoas fariam, ou que a gente mesmo faria num tempo muito maior do que a inteligência artificial leva para fazer. Eu acho só que o grande cuidado é a maturidade digital de todo mundo. Então, tem muita ferramenta legal para ser utilizada, porém, você tem que tomar muito cuidado com os vieses, porque todo comando parte da percepção de uma pessoa. Então, muitas vezes, o processo não pode ficar tão justo, ou aquela resposta, ou, por exemplo, você vai fazer toda a avaliação de desempenho de uma pessoa baseado no seu viés, que é aquele prompt que você cria. Então, ter uma linha de compliance para avaliação também é fundamental. E tem bem isso que você falou, né? Eu até andei conversando com outras empresas, outros empresários de outros segmentos, né? Às vezes aí ela inventa umas coisas também, né? Ela é bem criativa, Ela se é você bem criativa. permitir. Então não dá para vocês eliminarem ali aquele olhar humano, né? Mas a função é essa, agilizar, né? E me diz uma coisa, vocês estão sentindo ali que existe ainda algum uso da IA que vocês acreditam que ainda está sendo subutilizado ou mal compreendido pelo setor? Eu acredito que ela é pouco explorada ainda quanto à previsão de saúde mental, e é totalmente entendível porque precisa do fator humano, precisa de empatia, e isso, por enquanto, ela não nos fornece, por enquanto, né? Porque daqui a pouco a gente entra em outra atualização e a gente nunca sabe o que vai vir. E a questão de desligamento também, eu não acredito no uso da IA, porque precisa do apoio humano, principalmente pensando nas questões de ética. Eu acho que até
é próprio, né, Grazi, o que você trouxe aí anteriormente, que é justamente o fato de nem todo mundo está preparado para usar a IA, principalmente no que diz respeito a usar a IA com os seres humanos, né? E a falta de habilidade com essas tecnologias podem trazer prejuízos dentro do processo. Né? O próprio offboarding do colaborador, se ele não for bem realizado, e não tem como a IA saber o que a pessoa está sentindo ali na hora, né? É diferente. A gente está fazendo o desligamento de um colaborador, ter um ser humano conversando com ele, interpretando as emoções que ele está trazendo no momento do desligamento. E isso a IA não consegue reconhecer, né? Então, acho que o fato de repente, tentar utilizar a IA para tudo pode não ser positivo. Ela ainda é subutilizada, mas existem muitos processos que dependem do fator humano para acontecer, e isso, claro, pode ser que ao longo do tempo aconteça, né? Como a Grazi trouxe aí, de quem sabe, né? Outras atualizações, mas hoje, no cenário que a gente tem hoje, ainda é frágil utilizar a IA para tudo, assim. Tem muita gente que pensa, a IA veio para resolver tudo. Ela ajuda boa parte, se a gente conhece bem a ferramenta e se a gente sabe como utilizar. Tem muita coisa ainda para acontecer, né? E além da IA, quais tecnologias emergentes, assim como People Analytics, chatbots, plataformas de experiência do colaborador, têm potencial para transformar o setor? Eu acho que as plataformas de experiência do colaborador, elas caem muito naquela questão que eu trouxe anteriormente, de já termos hoje empresas, né, no mercado que ajudam essa trajetória do colaborador, que ajudam na integração dele, né, dentro da empresa, que existem plataformas que são automatizadas, já são ensinadas para fazer todo o onboarding do colaborador, né? Isso traz muito ganho de processo, né, como um todo, e acaba que essa jornada do colaborador dentro da empresa se torna uma coisa, às vezes até divertida para ele, né? Então, assim, muitas empresas estão aderindo a essa formatação, né? Existem empresas já pensando em outras atualizações. A gente que está no meio acaba conhecendo muito do que está entrando dentro do mercado, a gente compara com o que já tem, né? Mas essa questão da jornada digital do colaborador dentro da empresa é uma crescente. E eu acho que é bem positiva, ela é muito positiva se ela for bem orientada, se ela for bem formatada, né, para que isso aconteça de uma forma natural e não aquela coisa imposta, né? A gente vê muita empresa hoje utilizando o chatbot como se fosse um segundo funcionário, mas sem que aquele chatbot esteja de fato preparado para fazer o atendimento, né? E a gente ouve muitas empresas reclamando que hoje utilizam uma tecnologia que para o colaborador chegar onde ele quer, ele vai passar por 50 passos para no final das contas ele não conseguir, né, ter a informação que ele está buscando e acabar chegando numa pessoa. Só que isso ele leva muito tempo até chegar a essa pessoa e isso traz uma insatisfação para o colaborador. Eu acho que uma tecnologia emergente que pode ser acelerada aí com a IA, que ficou um pouco em desuso, que foi a questão do metaverso, é a realidade aumentada para treinamento. E para recrutamento também. Eu acredito que ela volte como como assunto para 2026 aí em breve. É bem bacana, né? Tem muita coisa boa e nova chegando, né? E agora falando um pouquinho da empresa de vocês, como a Unique tem ajudado os seus clientes a enfrentar os principais desafios que a gente comentou até aqui? A gente brinca que na Unique não pode copiar e colar, né? Então não tem copy-paste. Então, o maior diferencial da Unique é sempre trabalhar de forma personalizada, entendendo de verdade qual é o problema. Claro que a gente aprende com a repetição de muitas coisas que acontecem em vários setores e isso traz um background muito forte, mas a solução é sempre on demand para cada cliente em cima da necessidade do momento dele.
E uma questão que a gente sente muito forte dentro da nossa cultura e que a gente sente que também é muito valorizada, né, pelos nossos clientes de uma forma geral, é justamente a questão da humanização. A gente usa muito a tecnologia, a gente usa, mas a gente não perdeu o fator humano, a gente não perdeu aquela essência da humanidade, sabe? De ter uma pessoa ali entendendo qual é a real necessidade de quem está do outro lado, seja colaborador, seja empresa, seja organização, né, colaborador e empresa como um todo, fazendo essa interface humana acontecer, para não cair naquela questão da robotização. Então a gente percebe que esse é um diferencial e que esse diferencial hoje, nessa globalização que a gente está vivendo, muitas empresas estão vendo como um fator muito positivo, né? Justamente em função da crescente da tecnologia, muitos processos humanos estão se perdendo. Então, está se perdendo muito daquela questão de eu vou te ajudar a resolver o teu problema, né? Então, assim, tem muita gente que reclama, eu vou fazer um pedido, eu peço pelo WhatsApp, mas é um chatbot que está me atendendo e ninguém me ajuda, né? E aqui a gente não tem isso, aqui a gente tem realmente pessoas que estão preocupadas em resolver, entender o que a pessoa está precisando, entender o que o cliente quer, né? Montar uma solução personalizada para ele, não uma receita de bolo que a gente serve para todo mundo, né? Então é bem isso assim, que a Grazi trouxe, a nossa personalização, ela é um fator positivo e eu acho que a nossa humanização caminha lado a lado ali com a questão da personalização. Isso não deixa de ser recursos humanos, né? Para ser recursos artificiais. Então, é muito. A gente vai acabar indo para um caminho inverso, né? O diferencial vai ser humanizado, né? E meninas, quais são as iniciativas e soluções que vocês têm implementado que acompanham as principais tendências em RH? Eu acredito que os dois principais produtos aí seria o YouSignature, que é trazer e montar e formar um RH estratégico, principalmente para médias empresas, que está saindo ali do departamento pessoal e precisa ir para um lado mais estratégico e não sabe por onde começar. E o YouCare, que vem olhando muito para a questão da saúde mental, pegando uma carona aí com a NR1, mas não somente isso, a gente já falava bastante do assunto antes mesmo de sair a normativa. Legal. E assim, falando um pouquinho de novo, né, aprofundando, que é o assunto do momento, é sempre a IA, né? Como a inteligência artificial está sendo usada dentro da Unique para melhorar a entrega do serviço de RH. Sei que vocês já falaram um pouquinho, mas se vocês quiserem trazer aí mais alguns elementos. A gente utiliza bastante a IA para compilação de dados e para que a gente consiga sair um pouco do burocrático e focar bastante no estratégico. Então, onde a IA não entra na Unique é na parte de atendimento, mas na parte de análise e tudo mais a gente utiliza para ganhar robustez. Legal. E meninas, me contem aí um caso de impacto, algum case de sucesso de vocês. Me contem aí alguma coisa prática de algum cliente onde a atuação da Unique trouxe resultados expressivos. A gente tem bastante case começando da escutativa, então muitas empresas não estão acostumadas a ouvir verdadeiramente. Então, a gente costuma pegar na mão e perguntar por que quer ser implementado tal processo. Por exemplo, o Hub decide colocar um processo de cargos e salários. Toda vez que você gera um processo, você cria uma expectativa dentro da sua massa de colaboradores. Então, a pergunta não é só vender a consultoria para cargos e salários, mas o que é que você vai fazer com isso depois? E isso tem trazido muitos cases, tanto de fidelização quanto de aproximação e fortalecimento de cultura. Acho que existem alguns casos que a gente acompanhou aqui, que o cliente chegou para a gente imaginando que ele precisava de um determinado produto, né? Ele veio certo que o que ele precisava era de um processo de recrutamento e seleção, porque o setor que fazia o recrutamento e seleção da empresa dele não acertava no perfil.
E a gente conversou, a gente fez um diagnóstico, né? E a gente entendeu que o problema, não vamos dizer problema, mas que a questão não era voltada só para o setor de recrutamento e seleção interno que ele tinha, né? Eles tinham muitos problemas voltados à cultura, o que fazia com que esse turnover fosse muito elevado, né? Eles tinham muitas insatisfações de colaboradores com relação à gestão, e a gente propôs, né, uma pesquisa de clima para entender essa real necessidade, para entender esse real cenário, e a gente consegue entender o que está acontecendo dentro da empresa. Muitas vezes o gestor ele tem uma visão macro do que está acontecendo, mas ele está ali tão dentro da operação que ele não escuta o que todo mundo está falando, e ele também não vai ter ouvido para o que todo mundo está falando, e muita coisa não chega nele, né? E a gente vem justamente com esse papel de entender, de ter essa escutativa, de entender o que está acontecendo e trazer a solução de acordo com o que ele efetivamente precisa, e não só com aquilo que ele acha que ele quer. E meninas, o que vocês consideram ser o maior diferencial da empresa de vocês em relação a outras soluções do setor? Eu acredito que seja a personalização e o olhar humano e fugir de projetos genéricos. Não sei se a Grace quer complementar alguma coisa. Não, acho que resume bastante a nossa essência e até o que os nossos próprios clientes falam com a gente, né? Não só aquele cliente que efetivamente vem e fecha um processo, mas também quem está de fora e acompanha como a gente conduz todos os nossos processos internos, como é a nossa cultura, né? Como é cada pessoa que atua dentro da Unique. Então, assim, a gente tem o sangue Unique correndo na veia, né? E só fica quem realmente tem esse sangue, quem tem esse DNA que a gente tem, né? Então, a gente costuma dizer, se torna muito coeso, se torna muito... nós somos muito semelhantes, né? Então, assim, na Unique, todo mundo estuda, todo mundo está sempre se atualizando, todo mundo está sempre em busca de conhecimento, e isso nos faz diferentes dentro do mercado, sabe? A gente não parou no tempo, né? Quando começou a entrar com força essa questão da IA, a gente foi lá, a gente se aperfeiçoou, a gente foi entender o que o mercado tinha para oferecer, como que a gente poderia utilizar dentro do nosso setor, né? Sem perder, obviamente, a nossa humanização. Mas acho que o que a Grazi trouxe é o que a gente sem tirar e nem pôr. Uhum. Já tem uma cultura forte, né, aí dentro, e o semelhante atrai semelhante, né? Então, isso é bacana, dá pra ver. Então, meninas, amei a entrevista de vocês, conhecer um pouquinho mais da Unique, conhecer um pouco mais de RH, recrutamento e seleção, as novidades que estão chegando aí. Então, eu acho que os clientes, o pessoal que tem dúvida, empresários, né, que estão aí em dúvida de uma empresa boa para contratar, para ser aí seu parceiro, vão poder conhecer um pouquinho mais de vocês, né, e conhecer das soluções que vocês têm. Então, agradeço muito esse tempinho que vocês tiveram aqui, tá? E espero que o Hub possa estar ajudando vocês aí a conquistar mais e mais negócios, tá bom? Muito obrigada, Ingrid, pelo convite e por toda essa parceria também. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Grace, amei.